E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, aqui é o professor Pablo Jamil, que hoje eu vou gravar um vídeo um pouco mais pessoal para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o concurso público, respondendo uma pergunta que eu sempre recebo. Pablo, por que você não assumiu o concurso que você passou? E aqui eu já respondo a duas perguntas. Primeiro, se eu já passei em algum concurso e por que eu não assumi. Muita gente, quando me pergunta isso, já vem com a resposta pronta. Cara, mas que burro, por que você não assumiu, por isso, por aquilo? E é claro que eu tenho as minhas razões. E se você ficar até o fim do vídeo, você vai descobrir quais são essas razões. Vamos lá a um pouquinho de história. O ano era 2015, quando eu resolvi prestar o concurso para aquilo que se chamava à época de Agente Penitenciário Federal. O concurso do Departamento Penitenciário Federal, que era para o chamado DPEM. E aí eu fui prestar esse concurso com a cara e a coragem, né, com uma garrafa d'água, um beijo na testa e uma caneta. Por quê, Pablo? Você não estudou? Não, na verdade não estudei. E a razão era muito simples. À época desse concurso, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu estava nos preparatórios, vocês sabem muito bem disso. E eu tinha aula todos os dias. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente peguei algumas legislações que eu já imaginava que fossem aparecer na prova, dei literalmente uma lida, para eu não ir assim de uma forma totalmente crua, mas o meu objetivo não era ser aprovado. Na verdade, o que eu queria fazer era sair com o gabarito para poder passar para os meus alunos, porque foram meus alunos à época da prova. Então, eu já havia me preparado para que eu chegasse lá, pudesse resolver a prova e pudesse sair com o gabarito. Eu fiz uma revisão com os alunos no local de prova, que foi a Univel, local onde hoje eu faço a graduação em Direito. E aí eu me lembro de que na minha sala muita gente estava com dificuldade para fazer a redação. Eu fiz a redação em primeiro lugar, depois fui para a prova. E aí eu respondi a prova rapidamente. Na hora que eu fui entregar a minha prova, eu vi que algumas pessoas sequer haviam começado o rascunho. E um dos caras havia começado o rascunho e já havia rabiscado tudo, cara, tava uma tristeza. Por que eu comecei pela redação? Bem, porque para mim era mais rápido e porque desgastaria menos. Eu já iria para a prova depois. Eu resolvi essa prova, consegui resolver as questões ali, aquelas de que eu tinha certeza, e eu fui aprovado. Eu acabei passando nesse concurso em 8º lugar. Eu fiquei em 8º lugar. E aí me perguntaram se eu faria as outras etapas, e eu falei que sim, faria as outras etapas, porque eu queria fazer o TAF, eu queria fazer o psicotécnico, né? Eu queria fazer o exame médico, mas que eu não ingressaria no curso de formação. Por quê? E aí vem a grande questão, né? Por que eu não queria ingressar no curso de formação? Por que eu iria abandonar essa vaga que eu conquistei? A resposta é muito simples. Lá quando eu tinha 17 anos, eu tinha que escolher, né, o que é que eu ia fazer da vida. E eu escolhi fazer letras, porque eu queria ser professor. Eu queria ser professor porque eu gosto de dar aula. Vocês podem ver que eu posto vídeo aqui quase todo dia, porque eu sou viciado em dar aulas. Até minha esposa reclama disso. Eu gosto muito de dar aula. E eu não queria trocar de carreira. Eu me sinto bem como professor, eu sou feliz com quanto eu ganho sendo professor, e eu sou feliz com o exemplo que eu dou para o meu filho, sendo professor. Então, eu não queria trocar de carreira, porque eu iria trabalhar na penitenciária, com um público que já não era o meu público preferido, num regime de trabalho que não é um regime de trabalho que me apetece. Eu gosto de trabalhar todos os dias, não é à toa que todo dia você vê alguma coisa minha nas redes, no meu Insta, seja em qualquer outra rede, aqui no YouTube principalmente. Então, eu gosto de trabalhar sempre e eu não gostava da ideia de ser agente penitenciário federal. E eu não recrimino quem goste. Muitos dos meus colegas que passaram, meus alunos que passaram, são extremamente felizes com isso, mas não era para mim. E eu também não me sentia no direito de ficar com uma vaga que não era para mim, certo? Porque eu só fui fazer a prova para eu sair com o gabarito. De repente, o que aconteceu ali? Eu já me vi finalizando o exame médico e pensando, vou para o curso de formação ou não? Cara, eu tenho que ficar 6 meses no curso de formação, como é que ficariam os meus alunos? Então, não fui. E hoje eu sou muito feliz pela minha escolha, eu continuei como professor, eu tenho a sorte de dar aula no Brasil inteiro, de ter milhares de alunos.
Então, essa foi a razão pela qual eu não assumi. É muito diferente da situação daquela pessoa que sonha trabalhar, por exemplo, com segurança pública. Eu tenho colegas cujo sonho era trabalhar na segurança pública, então, mais do que correto eles serem aprovados no concurso dessa magnitude, dessa natureza, e assumirem. Eu não assumi porque eu queria ser professor. E eu fico muito feliz de poder todos os dias conversar com você. Respondendo, então, a essa pergunta, foi por isso. Pablo, mas se você passasse num concurso para professor universitário, você assumiria? Aí sim, provavelmente eu assumiria. E você presta concurso para ser professor universitário? Não. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com o tipo de conteúdo que eu trabalho e da forma como eu trabalho. Eu gosto de dar aulas para a internet, eu gosto de ter essa liberdade. Futuramente, quem sabe, quando eu estiver um pouco mais velho, eu me retire da internet e fique exclusivamente como professor universitário, como advogado, certo? Não ficarei mais nessa vida muito intensa que é a vida da internet, precisando performar toda hora. Tá respondida a pergunta? Então agora me diz aí o que é que você achou disso, qual é a sua opinião e o que você faria se fosse com você. Não se esqueça de deixar o like aqui, ó, clica aí, deixa o like, fazer a sua inscrição no nosso canal e até o próximo vídeo.